Prepara a continência, Rebeca. Todo mundo fazendo continência aí. A coisa que mais dói no cearense hoje é o medo, é a insegurança. Mas nós temos um que sempre lutou pela segurança no nosso estado. Um que sempre fez oposição para que o Ceará mudasse. E hoje, ele e Ciro estão unidos para mudar o Ceará. É ele, Capitão Wagner! Simbora, capitão! Bora! Bora, Ceará! Meu senador Tasso, começo do ano estávamos eu, Roberto Cláudio e Ciro Gomes numa reunião lá em Brasília com 15 governadores. 15. Governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, os maiores estados estavam lá representados. E antes do governador de São Paulo, André, falar, que era o último, o presidente do nosso partido chamou o Ciro Gomes para falar. Aí vocês já sabem, né? O cabeça chata deu um show. Ciro começou a falar de economia e de Brasil e todo mundo ficou de boca aberta. Quando o governador Tarcísio, governador de São Paulo, foi chamado para falar depois, ele disse assim: meu amigo, pense numa covardia falar depois do Ciro Gomes. Eu passava aqui 2 horas escutando o Ciro falar. E assim, pastor Alcides, é uma grande covardia falar depois do senhor, que está pronto e preparado para ser nosso senador lá em Brasília. Mas antes de falar, pessoal, eu queria... Cadê o Gilberto? O Gilberto está aqui, é lá de Russas. Ele conhece a personagem que eu vou citar, que é meu compadre, que eu conheci quando eu fui trabalhar, assim que eu concluí meu curso de formação de oficiais lá em Jaguaribe, e conheci um rapaz chamado Lucas Lutiani. O Lutiani, que mora lá em Russas, meu amigo Alcides, me ligou hoje para dizer o seguinte: capitão, a senhora que cuida da minha casa em Fortaleza, me ligou, a dona Marlene, me ligou me pedindo socorro. Olha só, Ciro, o que aconteceu com a dona Marlene? Dona Marlene mora lá na comunidade do Barreirão. E a dona Marlene teve uma notícia escrita pelo Comando Vermelho determinando que a dona Marlene deixasse a casa dela e fosse expulsa. E a dona Marlene ligou para o Lutiani dizendo: meu filho, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui. Existe algum programa do governo do estado ou da prefeitura para me socorrer? E o Lutiani me ligou para perguntar. E eu tive que dizer que o único programa do governo do estado para quem é expulso de casa é utilizado é o Mudança Segura. A única coisa que se faz, senador Tasso, é mandar uma viatura para acompanhar a retirada dos móveis, para que as pessoas possam abandonar, muitas vezes, o seu maior bem e o seu maior patrimônio. Eu quis contar essa história aqui para vocês, Bruninho, que é uma história real, que aconteceu hoje. Antes de falar e responder a pergunta que desde o ano passado me fazem, a principal pergunta que me fazem desde o ano passado é: capitão, o que fez o senhor se juntar ao Ciro Gomes? Eu poderia, Felipe Mota, cadê o Felipe? Responder igual o seu tio Gonzaga Mota e dizer simplesmente: a política é dinâmica. Mas essa não é a resposta que esse povo inteligente merece. As pessoas continuam insistindo e perguntando: capitão, o que lhe fez se juntar ao Ciro Gomes? Talvez o senador Tasso entenda melhor e me conheça melhor, porque lá em 2010 o senador Tasso me convenceu a votar nele. Em 2010 eu votei no senador Tasso e perdemos juntos e continuamos juntos. Em 2014 votei novamente no senador Tasso e vencemos a eleição juntos. E por que eu fiz isso? Porque o senador Tasso é um líder que conquista pelo exemplo. E por que eu estou dizendo que o senador Tasso conquista pelo exemplo? Porque Ciro Gomes é discípulo do senador Tasso e conquista pelo exemplo. Antes de dizer o principal motivo que me fez votar, trabalhar e defender o Ciro Gomes, eu preciso que vocês entendam que existe algo muito urgente. Toda vida que o Ciro Gomes para falar em economia, todo mundo fica desse jeito, caladinho, atento, escutando tudo que o Ciro Gomes fala. Mas, meu amigo Mauro Filho, não tem plano econômico no mundo que funciona aqui no estado do Ceará,
porque a economia cearense que mais prospera é a economia do crime. Infelizmente, a economia do crime é quem está fornecendo serviços para as prefeituras do nosso estado. A economia do crime é quem está extorquindo o vendedor de água, exigindo dele R$1 por cada botijão de água que se vende, exigindo R$5 por cada botijão de gás de cozinha, exigindo do provedor de internet R$20 a mensalidade, e o governo do estado finge que não está acontecendo nada, meu irmão Roberto Cláudio. Como é triste ver, como a gente viu ontem, tanta gente inteligente querer criar uma narrativa e um discurso de que essa continuidade vai fazer bem ao estado do Ceará. Tiveram 12 anos para fazer e não fizeram. Com todo respeito à pessoa chamada Elmano, mas escolheram um poste para governar o estado do Ceará, que não manda em nada. Todo mundo sabe quem manda no governo do estado do Ceará, mas Camilo não está satisfeito em mandar só no governo do estado. Ele quer mandar na Assembleia, ele quer mandar no Judiciário, ele quer mandar em tudo. E está na hora de nós dizermos: Camilo, basta. Camilo, ninguém aguenta mais o ditador que você se transformou. Com esse jeitinho, fingindo que é do diálogo, com esse jeitinho, fingindo que é a pessoa do bem, e coagindo juízes no TRE, coagindo juízes no Tribunal de Justiça, para seguir as suas determinações. A justiça cearense está cansada de tudo isso que está acontecendo, e vai dar uma resposta na próxima semana, e esse grito está preso na garganta, e na terça-feira, no julgamento que vai liberar a federação para apoiar Ciro Gomes, eu vou gritar e vou dizer: basta! Ninguém aguenta mais essa perseguição. Ninguém aguenta mais essa perseguição. Meus irmãos, quando eu tinha meus 30 e poucos anos, no ano de 2010, eu resolvi aceitar o convite do Dr. Lúcio Alcântara para me tornar candidato a primeira vez. E em 2010, meu amigo Roberto Cláudio, o meu Felipe, tinha 3 anos de idade, Borges. A minha Rayane tinha 7, quase completando 8. E eu juntei minha esposa, que era uma menina também, não tinha nem 30 anos, e meus 2 filhos para dizer: olha, eu aceitei o convite do Dr. Lúcio, mas eu posso me comprometer com uma coisa com vocês. Jamais apontarão o dedo na cara de vocês para dizer: olha o filho do corrupto. Estou há 16 anos na política e nunca a Polícia Federal bateu na minha casa. Nunca. Podem me chamar de briguento, podem me chamar de insistente, podem me chamar, às vezes, até de intransigente, mas jamais apontarão o dedo para mim para me chamar de corrupto. E quando dizem que eu sou briguento, eu digo: doutor Ciro, que eu pareço um pouquinho com o senhor, porque briguento é o Ciro Gomes. Mas nós brigamos pelo que nós acreditamos, nós defendemos o povo mais sofrido desse estado. O Ciro, por anos e anos, tentou convencer o país de que ele tinha um plano para colocar o país nos trilhos. Infelizmente, a incompreensão dos brasileiros não permitiu que ele chegasse lá. Infelizmente. O Ciro também é um pouquinho insistente, assim como eu. Eu disputei 8 eleições, estou indo para a 9ª. O Ciro está indo já para a sua 10ª eleição como candidato, né? Porque se for falar em apoio, ele passou a vida toda fazendo política. Meu povo, intransigente é também alguém que se elege deputado estadual apoiando o governador e diz: governador, já que você não está honrando os compromissos que você fez com o povo, eu vou deixar as benesses do poder e vou me agarrar aqui com Tasso Gereissati e vou caminhar por esse estado e vamos vencer a eleição contra todos os prefeitos e contra toda a força do estado de Ceará. E foi isso que o Ciro fez lá atrás. Eu não vou me alongar mais na minha fala, mas eu queria dizer para vocês que o tempo da perseguição está acabando. Prefeito, meu amigo prefeito, eu vou olhar para as câmeras aqui, porque tem muito prefeito. Cadê o Osíris? Osíris está aqui, tem outros prefeitos que estão aqui, meu amigo Luizinho. Prefeito, você que está nos assistindo com o coração aqui, doido para apoiar Ciro Gomes. O tempo da perseguição vai acabar. Anota aí que o tempo da perseguição vai acabar. Pode anotar que já está acabando. Eu queria também mandar um recado para aquele cidadão que mora num território dominado pela facção que vai tentar lhe coagir no período de eleição. Meu irmão, o tempo da perseguição vai acabar.
Está acabando. Tem data certa para acabar. A era da perseguição, podem contar. Meu povo, eu quero ser conhecido não só por ser briguento, não só por ser insistente, não só por às vezes ser intransigente, mas eu quero ser conhecido como o senador mais grato e leal ao povo do estado de Ceará da história que já se teve. Eu quero ser conhecido como o senador que lá em Brasília vai ajudar Ciro Gomes a trazer de volta a paz para o nosso estado. Com todo respeito aos demais governadores e ao senador Tassi que aqui está, o último governador que teve os índices de violência abaixo do que recomenda a ONU se chama Ciro Ferreira Gomes, e é por conta disso que eu estou aqui, respondendo a pergunta e a indagação que eu fiz lá no começo. Ciro, o que me faz estar nesse palanque ao seu lado, de forma humilde e motivado, é a certeza de que eu vou poder finalmente contribuir para que a gente tenha um plano de segurança para o estado do Ceará. Finalmente chegou a hora de eu dar minha parcela de contribuição para a gente pacificar o nosso estado. E quando eu falo de plano de segurança, pessoal, não é só o plano de prender aqueles que precisam ser presos, não, mas é o plano de levar para a mãezinha que lá na casa dela está aflita, vendo o crime cooptar o seu filho, que ela vai ter uma alternativa e o filho dela vai poder ter uma carreira fora da carreira do crime. Para finalizar minha fala, eu queria pedir a cada um que aqui está, lá do Cariri, lá do Sertão de Crateús, lá do Vale do Jaguaribe, lá do Sobral, da região norte, do Massapê, de todos os rincões do estado do Ceará, saiam daqui com a certeza, mais vale um gadita do que um traidor, mais vale um gadita do que 1000 traidores, e o pastor Alcides sabe o que eu estou falando, porque a Bíblia diz que gadita é o soldado leal, é o soldado corajoso, é o soldado que vai para o enfrentamento com coragem, é o que a gente está precisando nesse momento. Sei que muita gente está com medo da perseguição, é prefeito ameaçando de demitir, é a gestão do governo ameaçando de tirar o recurso de publicidade, imprensa do Ceará. A perseguição vai acabar. Pode anotar que a perseguição vai acabar. Eu queria finalizar minha fala agradecendo primeiro a Deus por essa oportunidade de estar aqui com o Ciro, agradecer ao meu amor, a minha princesa, a minha deputada Daiane Bittencourt, agradecer aos meus filhos, mas agradecer a esses aqui, ó, pela coragem de estar do lado de cá. Seria muito mais fácil para o André Fernandes, em vez de apoiar o Ciro Gomes, André, simplesmente lançar um candidato qualquer para dar uma satisfação para a nacional e perder a oportunidade de termos um governador que de fato vai fazer o que precisa ser feito. Parabéns pela sua coragem, merece toda a nossa admiração. Você não tem coragem só de enfrentar os criminosos, de desenterrar a maconha, você tem coragem de ser um homem, um articulador, e você está cada vez mais maduro para se tornar o nosso prefeito em Fortaleza, se Deus quiser, na próxima eleição. Agradecer também, pessoal, a esse que foi meu adversário durante muito tempo, tivemos embates fervorosos, mas nunca nos desrespeitamos. Meu amigo, todo dia que ele me liga eu chamo de irmão, Roberto Cláudio, obrigado pela confiança. Tem que falar de novo do meu irmão Alcides Fernandes. Eu estou me acostumando a chamar só de Alcides Fernandes, né? Porque no material de campanha vai ter só Alcides Fernandes. Alcides, eu queria fazer uma denúncia. Cadê o adesivo que eu vi aqui do Alcides com o Ciro nesse instante? Fazer uma denúncia. Pegaram uma foto do Alcides do ano passado e não é esse Alcides, não. Esse está muito mais bonito. Olha a foto ali, pessoal, como está lindo. Meu senador Alcides Fernandes. Não aceite essas fotos antigas, não, viu, meu irmão? Você está bonito, aproveite a beleza. Mas, meu povo, nosso time é esse. Um time alegre, um time que está em harmonia. Enquanto do lado de lá já estão oferecendo presidência da Assembleia, oferecendo secretaria, oferecendo tudo, do lado de cá a gente está trabalhando. Porque do lado de cá ninguém está aqui por cargo ou por espaço do governo. A gente está aqui para levar o Ciro ao governo do Estado, para ele fazer o que precisa ser feito. Muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe. Simbora, meu capitão! Simbora, meu senador! Recebendo o carinho do público, aqui da nossa grande festa de lançamento
do nosso próximo governador Ciro Gomes. Mas a festa não para por aqui.